Olá, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, horário que seja vocês estejam assistindo esse vídeo. Vou me apresentar aqui, meu nome é Romário Matos de Lima, sou aluno do Instituto Federal Campus Nova Andradina. Venho apresentar para vocês aqui um projeto de pesquisa que foi elaborado lá aqui no campus de Nova Andradina, tá? Um projeto que é bem importante para a nossa região, para outras regiões também que tenham interesse em aprender sobre isso. E até para produtores, para todo mundo, quem quer ter uma produtividade maior, né? Então, nosso projeto é avaliações agronômicas na cultura do milho para a produção de silagem sob sucessão de extrusão de Campo Grande pura e consorciada, tá? O que foi isso? A nossa cultura principal, o milho, tá? Que a gente escolheu essa cultura principal. Tô falando um pouquinho aqui do título para dar uma introduzida. Nossa cultura principal foi escolhida foi o milho, porque a nossa região é uma cultura muito bem estabelecida, tá? É a segunda maior cultura de importância aqui em questões de área plantada e de retorno monetário, né? De dinheiro, só perdendo mesmo para a soja, que o retorno é muito maior. Mas sim, é uma cultura muito bem estabelecida, como eu falei, é a segunda maior aqui na nossa região. Tá, o nosso solo aqui é arenoso, tá? Um solo bastante arenoso aí, com 10 a 15% no máximo de argila. Tá, o que é isso? O que nosso trabalho, que nem eu tava falando, é plano de cobertura. Nossa plano de cobertura que a gente utilizou foi extrusão de Campo Grande, pura, ou ela consorciada com milheto e braquiária, tá? O que eu vou falar um pouco, o plano de cobertura, acho que todo mundo tem uma base boa já, quem fez isso nesse vídeo. Sobre isso, se não tem também, eu vou dar uma explicada. O que seria essa plano de cobertura, né? Você faz o plantio delas, tá? Antes de fazer o plantio principal da tua cultura, que no caso é o milho. Pode ser feito de outra cultura também, mas o nosso projeto foi feito do milho. Você vai pegar essas tuas planos de cobertura, qualquer seja ela que você tem interesse de plantar, que seja bem estabelecida na tua região. Que no meu projeto a gente escolheu a extrusão de Campo Grande, que você planta ela antes para ela ter um retorno físico, químico, biológico, assim eu falei, né, a Campo Grande, só que tem também o milheto e o braquiária também consorciado, tá, pra gente fazer o análise estatística no final, que eu vou falar também. Só que nada mais é isso, você vai plantar uma planta de cobertura, que no caso nós estamos no Campo Grande, o milheto e a braquiária, para você ter uma melhoria futura, que seria essa que eu falei, os retornos físicos, químicos, biológicos que essas plantas podem ter, que é retorno, fixação de nitrogênio, que é muito bem feita por leguminosas, que nós podemos escolher o extrusão de Campo Grande, baseado nisso mais. E a braquiária, o milheto, a braquiária tem um sistema radicular muito agressivo, muito bom, muito bem desenvolvido, consegue diminuir a compactação, consegue causar fissuras no solo, né, onde uma cultura sucessora vai conseguir desenvolver melhor seu sistema radicular. O milheto também tem esse sistema radicular bem menos, não diria assim, um pouco menos desenvolvido, menos agressivo que o da braquiária, né? Mas sim, ainda é algo bom. E também a braquiária de longe para cobertura de solo é a melhor. Ao que você fazer o dessecamento dela, vai sobrar uma cobertura, né, do solo muito boa, né? O cara vai conseguir proteger, que como ela tem um volume de massa muito grande, né? E tem uma certa demora para se decompor, você vai conseguir plantar e ter uma proteção do teu solo, que vai conseguir reduzir a temperatura do teu solo e, consequentemente, você reduzindo essa temperatura do solo, você vai perder menos água para o meio, né? O que é de muita importância aqui na nossa região. Acho que isso em qualquer região, né? Que na nossa aqui ainda mais, porque tem veranicos muito agressivos, né? Aqui, então uma água aí que você que ia durar só apenas 4, 5 dias aí no teu solo, com um solo bem estruturado e com um plano de cobertura, você vai conseguir prolongar essa tua água no solo aí uns 3, 4 dias a mais. E isso todo mundo sabe que mexe com cultura, um dia que seja, já faz uma diferença enorme. Imagina 2, 3 dias, 4 dias, depende do volume dessa tua precipitação. Então, esse é o nosso projeto, analisar isso.
Tá, agora eu vou falar um pouco do nosso projeto, tá? Do meu projeto. Eu fiz ele, tá? Eu elaborei ele junto com o professor Dr. Augusto, que me auxiliou bastante. Ele, se não fosse ele, eu não tava nem em pé, auxiliou bastante. Tá, o nosso projeto, tá? As plantas de coberturas, elas foram plantadas em meados de abril, tá? Do ano passado, 2020. Plantadas em meados de abril. Que foi? A gente tem dividido o nosso projeto em 4 talhões, tá? Meu projeto. São T1, que é braquiária pura, que essa braquiária é a Paiaguás, tá? Essa Paiaguás foi escolhida aqui porque ela é muito bem desenvolvida, ela é bem adaptada para nossa região, tá? Até para tem pouco ataque de praga, essas coisas todas, é bem desenvolvida aqui na região. Esse é o nosso tratamento 1. O tratamento 2 é o milheto. Esse milheto que a gente escolheu é o ADR300, que também é bem desenvolvido na nossa região, é um dos mais vendidos aqui. É muito bem estabelecido, por isso a gente escolheu ele. O nosso tratamento 3 é a solução de Campo Grande pura, tá? Que essa solução de Campo Grande é uma mistura da Captata com a Macrocefala, que vira Campo Grande, uma mistura das duas, para se tornar um cultivar melhor, né? Bem mais desenvolvido. E o último talhão, que é o quarto T4 nosso, ele é uma mistura de solução de Campo Grande com a braquiária Paiaguás também, tá? E esses talhões, tá? Tem um espaçamento de 90 centímetros, um de cada. Cada talhão tem 50 metros quadrados, totalizando em 400 metros quadrados totais o projeto. Tá, a gente fez o projeto, a gente plantou o milho, a parte daí colocamos as plantas de cobertura, né? Chegou no final do ciclo delas, a gente fez a dessecação total, para que nem eu falei, para sobrar essa cama, né? Esse forro por cima do solo, né? Essa cobertura, no caso, por cima do solo. Lembrando que a braquiária vai proporcionar um volume maior de cobertura sobre o solo do que o milho e do que a extrusão de Campo Grande. A extrusão de Campo Grande é muito mais por causa da fixação de nitrogênio. Lógico que ela também tem um certo volume por cima do solo, mas não se compara com a braquiária. O milheto, por sua vez, também não tem muita cobertura, mas, como eu falei, foi colocado no trabalho para fazer uma análise estatística, né, de comparação um com o outro. Tá, a gente fez o dessecamento, sobrou toda essa fixação de nitrogênio, essa cobertura de solo, sobrou tudo isso sobrou. A gente fez o plantio dia 26 de janeiro de 2021, tá? Desse ano, a gente fez o plantio do milho, correu tudo certo, a gente fez adubação como manda todo o figurino, o que a planta, o que a variedade necessita, que o híbrido necessita, que a gente plantou aqui, né? Que é o Viptera 3, é um milho muito bom. Aqui. Então, a gente fez o plantio, ocorreu tudo certo, tá? Como eu falei, adubação, choveu, antes do plantio choveu certinho o que era necessário. E durante esse processo de desenvolvimento do milho, choveu, nossa, muito bom. A gente tem um gráfico aí no trabalho que mostra a precipitação. Choveu muito bem quase todos os meses, só que no último mês, que é o mais importante aí para a cultura, ao meu ver, é o mais importante, né? Porque é onde está tendo um enchimento de grão, o prolongamento aí da espiga, aumentando o tamanho de espiga, é a sanidade da planta, né? Não choveu, ficou aí um mês e 10 dias mais ou menos sem chuva nenhuma, não caiu uma gota. Isso prejudicou muito o final do projeto, tá? O final do ciclo, né, de vida do milho. Só que com isso, né, tudo tem um benefício, né? Nada vem tudo só por mal. Isso mostrou que a gente conseguiu dar uma análise estatística, tá? Tudo belezinha, tudo certo. Só que isso foi muito bom, porque demonstrou que conseguiu comprovar mais ainda, né, o que as plantas de coberturas conseguem fazer diferença, sim, que é algo que compensa, assim, o produtor, outros projetos de pesquisas, fazer outros trabalhos em cima disso, que sim, as plantas de cobertura fazem diferença, tá? Então, com um ano adverso, eu ainda, ao meu ver,
essas plantas de coberturas, elas vão fazer mais diferença em anos adversos mesmo, tá? Então essa parte ruim de não ter chovido demonstrou isso para nós, tá? Então foi muito importante. Nem todo mal só tem mal, né? Tem que ver o lado bom das coisas, né? Então, não choveu, tá? Daí não encheu, aí mesmo assim deu para rodar uma análise estatística e ter o que nem eu falei, né? Ter conseguir ver isso, né? Que a planta de cobertura faz diferença. E como que a gente conseguiu notar essa diferença, tá? Essa diferença foi notada, por quê? Que a gente que eu falei, a gente fez 4 talhões, a gente comparou estatisticamente um talhão com o outro, tá? Que nem aí no trabalho escrito aí tem duas tabelinhas, tá? Uma em duas tabelinhas, a primeira é o teor de matéria seca total, tá? Produção em quilo por hectare de matéria seca, tá? Então o talhão que deu maior diferença estatística, isso a gente estatisticamente falando, foi o talhão 1, que é o da braquiária pura, que deu aí uma produtividade bem acima das outras, tá? De quilo por hectare, tá? De matéria seca total da planta inteira. Foi o talhão 1 que deu aí no trabalho escrito aí, vocês vão ter acesso a todas a numeração aí, a quantidade de volume, tudo certinho. Foi o talhão 1 que teve essa maior diferença, que foi muito, a diferença foi bem significativa. E por que disso? Porque, como eu falei, a braquiária ela consegue ter um sistema radicular muito bem agressivo, e com esse sistema radicular agressivo, a planta sucessora, ela que no caso é o milho, conseguiu ter um desenvolvimento maior da tua raiz, um prolongamento da tua raiz, né? E também tem a diferença, eu acho, que é a mais importante, que é a cobertura de solo. Que nem eu falei, veio todos os meses chovendo, o solo estava com a tua capacidade de água boa, e você com uma cobertura boa, bem estabelecida, uma cobertura sobre o solo, que nem eu falei, você consegue reduzir a temperatura do solo e perder menos água para o meio. Então essa eu acho que foi a principal diferença de ter dado essa diferença estatística, né? Estatisticamente falando, que foi acesso à água há mais dias do que as outras plantas, do que os outros talhões. Então, o tratamento 1 foi o que deu mais diferença estatisticamente falando. Os outros talhões não teve tanta diferença estatística, só o T3, que é o estilosante puro, que justamente por causa disso, de fixação de nitrogênio também, e tem uma certa cobertura sobre o solo, tá? Não é tanta igual a da braquiária, mas tem uma cobertura melhor, até melhor que a do milheto, e tem um sistema radicular bem mais agressivo do milheto também, estilosante, então por isso que deu uma diferencinha aí, mas em primeiro ficou a braquiária, tá? Estatisticamente falando. E outra coisa, eu não falei aqui, né? Como a gente fez essa análise? A gente pegou aí plantas aleatórias, tá? Para fazer essa análise de matéria seca total, de quilo por hectare, né? A gente pegou plantas aleatórias, aí cortamos 20 centímetros do chão e trituramos, secamos, estufas, tudo certinho. Esse foi o que a gente fez, tá? Daí, a segunda tabela aí do nosso trabalho, a gente analisou talhão por talhão em questão de folha, como panícula, bráctea, sabugo e grãos, tá? A gente fez uma análise estatística deles todos para fazer ter uma diferença estatística, né? Levando em consideração todos os aspectos aí que são, como eu falei, panícula, bráctea, como grão, sabugo, tudo isso, folha. Tá, e de novo, o que deu mais diferença estatisticamente em matéria seca, né? Em grãos, acho que para silagem é uma das partes mais importantes aí, que é a característica do grão, né? Que não vou entrar em detalhes, mas o grão tem várias características aí que você consegue ter uma silagem de maior nutritivamente falando, né? Pro gado. O nosso trabalho é a produção de silagem, lembrando. Então, eu vou falar especificamente do grão, que é o mais importante aí. Lembrando em consideração que teve esse estresse hídrico, o grão não desenvolveu muito bem, mas como eu falei, pode rodar uma estatística, e o interessante foi ver que a planta de cobertura fez diferença. E de novo, os que destacaram foi o T1, tá? Só que o que teve maior diferença aí foi o T4, tá? Que é a braquiária com o estilosante Campo Grande, que é o consorciado. Por quê? Que nem eu falei, a braquiária deu esse
essa matéria, essa cobertura sobre o solo, boa, e deu menor que a do T1, né, porque lá a quantidade de braquiária é menor do T4, que é uma mistura, né. Então, e teve essa melhora. Por que o grão? O grão ele precisa de mais nutriente, né, que nem o nitrogênio, os outros nutrientes aí, e com a mistura da explosão de Campo Grande, você consegue ter que nem eu falei, uma fixação de nitrogênio boa, que é ótimo para a formação do grão, e mais a água, né, para levar esse nutriente até lá. Então teve uma junção aí dos dois e que acarretou nessa diferença estatística aí na maior produtividade de grão, tá bom? Os demais não deu, os dados estão todos aí, tá, no trabalho, mas eu estou falando que nosso projeto falar sobre silagem, estou falando das partes mais importantes aí, que é o grão, uma das partes mais, tem outras, né, sim, foi o grão. E o T1, né, o T1 também, que é a braquiária pura, só que não falei, não devia ter tanto nutriente disponível, né, por causa do que não tem a explosão de Campo Grande, e deu uma diferencinha aí das duas, mas as duas estão bem próximas. Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e, por favor, olhem, leiam aí o trabalho escrito, ficou bom, tenham curiosidade, criem outros trabalhos aí de pesquisa, melhorando esse, que é muito importante, tá? A gente sempre almejando conhecimento entre si, né, trocando informações para ter uma melhoria futura aí para todo mundo e ter levando em consideração que a gente tem cada dia aumentar a produtividade aí do mundo. Então pesquisem mais aí, se interessem, leiam, e é isso, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês e leiam o trabalho aí que tá muito bom e melhorem ele, façam outros, propaguem a conhecimento, tá bom? Até mais, muito obrigado.